Queridos e amados irmãos, pega a tua Bíblia, por favor. Aleluia. Nós temos nesta noite uma parábola, aleluia, de Jesus para a igreja. Amém? Eu convido a igreja a abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. Glorificamos o nome do Senhor, amém? Glória. Estamos alegres com Jesus. Quero dizer para a igreja, viemos agora, aleluia, de uma visita em que 3 almas aceitaram Jesus como Salvador. Glória. Amém. E essa é a obra genuína de Jesus. Amém. Apesar de todo o entusiasmo, apesar de toda a entrega, sabemos, aleluia, a dificuldade de muitos irmãos, tá? Aqueles que gostariam de estar, não podem estar, amém? E também eu glorifico a Deus por aqueles que puderam estar nessa noite. Levamos sempre o culto de ensinamento da palavra de Deus como um culto que nos apresenta as ferramentas para nós batalharmos nos dias maus, amém? Quando já acharam, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. Queremos nesta noite falarmos sobre a parábola, o joio e o trigo. Amém? Estamos em uma corrida, estamos, aleluia, em uma entrega total, falando sobre as parábolas de Jesus, para que a nossa mente possa desfrutar daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Leiamos a palavra de Deus. Os irmãos já me perdoem desde já, minha voz não está muito boa, né? Minha garganta está um pouco infeccionada, mas eu vou me esforçar o máximo para dar o meu melhor para Deus aqui, amém? Leiamos a palavra de Deus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo. Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para que o queimam, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória. Diz: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Pode ser assim.
glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, eu quero ser breve aqui nessa aula, nessa escola bíblica, neste culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero ser objetivo, hospitaleiro, amém? Não enfadá-los, mas que todas as vezes que falamos da palavra de Deus, o tempo que já é nos concedido, aleluia, já é um tempo agradável, a qual nós possamos esmiuçar bem, aleluia, a palavra de Deus e entregar com segurança a revelação dela para a igreja, amém? Nós sabemos que as quarta-feiras, não somente a igreja, mas também temos muitos dos ouvintes que estão sempre recebendo a palavra de Deus, amém? E estão também crescendo, se amadurecendo de uma maneira muito especial. Quando eu recebi no meu coração, aleluia, o intuito de falar sobre as parábolas de Jesus é para que a igreja cresça, não somente na graça, mas para que a igreja também cresça no conhecimento da palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos questionar, né? Por que não vamos fazer um culto em que nós podemos entrar no estrelismo, né? Por que não fazer um culto em que o povo denominou um culto de Pentecostes? Por que não realizar um culto de avivamento, como foi nomeado por muitos? E por que ficar falando tantos minutos, chega até 1 hora ficar falando da palavra? Queridos, a igreja de Deus, ela só é igreja por causa da palavra de Deus. A igreja, ela só está de pé por causa da palavra de Deus. Não tem nenhum pregador, não tem nenhum levita, não tem um pequeno Galileu, não tem nenhum obreiro na casa de Deus que ficará de pé, que vai resistir, aleluia, a não ser ter a palavra de Deus. Se nós tivermos a palavra de Deus em nossa vida, nós iremos resistir os dias maus, não é? Se nós tivermos compactuado com os compromissos, nós olharemos para a vida dos irmãos e nós veremos o comprometimento que os irmãos têm com as coisas do Senhor. E eu não direi outra coisa a não ser os irmãos que espelharam na palavra de Deus. Por isso, em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao versículo 33, está nos dizendo: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará, oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e apartará as ovelhas à sua direita, mas os bodes serão colocados à sua esquerda. Se nós olharmos para a aplicação desta palavra, nós iremos encontrar bem claro uma aplicação, uma palavra bem aplicada que vai nos dizer dessa maneira: para deixar a sua mensagem no coração das pessoas. Jesus fazia muitas comparações
interessantes, usava constantemente as experiências do dia a dia dos próprios ouvintes. Isso tornava o seu ensino simples e compreensíveis. Na parábola, o joio e o trigo, Jesus usou a experiência de um fazendeiro. Notemos muito bem que Jesus usou a experiência de um fazendeiro para falar sobre o juízo final. Um fazendeiro experiente conhece o seu trabalho, sabe qual é a melhor época e o lugar apropriado para plantar a sua semente. Então, ele sabe muito bem o momento certo dele plantar a sua semente. Além disso, conhece também os períodos para a sua plantação. Quem melhor que um fazendeiro, para entender uma comparação feita a partir da sua própria realidade. Amém? Então Jesus, ele vai usar o fazendeiro, A parábola tem a ferramenta, aleluia, e a pessoa de um fazendeiro. Quando falamos de fazendeiro, estamos falando de uma pessoa que tem muitas terras, não é verdade? Uma pessoa agrícola, uma pessoa, aleluia, que vive da lavoura, uma pessoa que ara a terra, aleluia, prepara a terra para poder lançar a semente, para que ao seu tempo ele venha colher aquilo que ele plantou. O objetivo nesta noite, do que nós vamos tratar em poucos minutos, tratando sobre a parábola do joio e do trigo, aleluia, nos fará compreender e também aprender o significado da ilustração feita por Jesus sobre o trigo e o joio. Você vai perceber muito bem aqui, queridos irmãos, que Jesus vai trazer esta parábola para os nossos dias, para o meio do povo. Observamos que tinha escribas, fariseus, também tinha os religiosos, havia seitas, havia vários povos. E Jesus usou a parábola do fazendeiro, tratando sobre a questão do joio e do trigo, que eles foram semeados juntos, e ali eles deverão crescer juntos. Dá para entender que os irmãos entenderam até aqui o que Jesus quer falar conosco, Conhecer bem essa mensagem principal contida na parábola do joio e do trigo. É preciso que a igreja venha conhecer essa mensagem, porque Jesus está trazendo essa mensagem para os nossos dias. Dá para entender que no campo espiritual, os irmãos aqui sabem muito bem, eu não preciso de maneira alguma, aleluia, ter dificuldade de explicar, aleluia, essa parábola, porque os irmãos sabem muito bem que Jesus está falando que aonde tem o trigo, também tem o joio. Glória a Deus. Jesus está falando bem claro que aonde tem o joio, também tem o trigo. Glória a Deus. E devemos reconhecer que Deus fará a separação entre os homens bons e os homens maus. Precisamos entender muito bem essa parábola. Deus não deu poder para o homem para trazer dissensões, heresias, contenda e divisão dentro da igreja. Não, Deus não deu esse poder para ninguém. Amém?
Tem pessoa que diz assim: eu não quero aquele irmão perto de mim. Eu não quero aquela irmã perto de mim. Tudo bem, você tem a sua escolha. Mas Deus não deu o poder da liderança da igreja de expulsar ninguém que entra dentro da igreja. Amém? Por mais que a pessoa possa ser um incômodo a você, a única coisa que você tem autoridade é dentro da sua casa. Não é verdade? Entra na sua casa quem você quiser que entre, né? Só que a casa de Deus, nós não temos esse poder de expulsar ninguém que entra por aquelas portas. Amém? Então, haverá algumas curiosidades. Você poderia nessa noite, aleluia, procurar descrever a aparência do joio e do trigo, né? Eu conversei com uma pessoa agrícola, uma pessoa que está acostumada com o plantio. Já preguei em alguns campos, né? E colocaram numa situação tão complicada quando falaram comigo sobre o giló e sobre a berinjela, não é verdade? E no início, se você parar para perceber, no início elas parecem, aleluia, idênticas. Talvez você ainda não viu isso, talvez você não percebeu. Talvez você olhe assim e fale assim: mas eu não estou entendendo, uma é uma coisa ou outra. Mas quando você abre ela, você vai notar que parecem ser iguais, mas não são, né? Quando Jesus está mostrando para nós sobre o trigo e o joio, os irmãos aqui acreditam que o joio parece com o trigo? Sim ou não? Sim, parece, né? Mas quando você começa a detectar que o joio, né, não é para igualar no crescimento do trigo, qual é a primeira coisa que você pensa? Arrancar aquele mal para não atrapalhar a sua colheita, né? Sim, eu preciso arrancar o joio para eu não ter problemas maiores quando eu colher o trigo. Mas se você parar para pensar, se você mexer no joio, você corre o risco de matar o trigo. Você está começando a entender o que Jesus está falando? Então não mexa com o joio, para que o joio não morra e não morra também o trigo junto com ele. Aleluia! Trazendo para o campo espiritual, eu preciso trazer essa aplicação o mais urgente que eu posso. Vai crescer muitas pessoas, aleluia, que aparentam ser trigo, não é verdade? Mas elas estão camufladas, mas não é trigo, eles são joio. Mas não podemos arrancar o joio para não matar o trigo. Aleluia! E como você vai ter esse diagnóstico? Como você vai entender quem é o joio e quem é o trigo, irmãos? Ei, você tem como entender, aleluia, você tem como, aleluia, ter um diagnóstico, uma visão ampla para entender quem é o joio e quem é o trigo. Então você vai entender o que Jesus ele quer mostrar para mim e para você dentro desta parábola. E eu quero ser bem rápido. A parábola o joio e o trigo está escrita no Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Mateus. A história se refere a duas sementes muito iguais. Olha só, duas sementes muito iguais. A parábola dita aqui é autoexplicativa. Por isso, devemos tomar muito cuidado com as afirmações feitas sobre essa história, né? Sobre esta parábola. Então, precisamos entender que Jesus já expôs a interpretação completa desta parábola. Você não precisa nem diminuir e nem acrescentar. Jesus já explicou muito
uma contenda, não é verdade? Então Jesus entrou sobre o fazendeiro, não tinha nenhuma intenção de plantar outra semente no meio do trigo, por isso afirmou que um inimigo havia plantado o joio sobre o trigo. Glória. Ei, entenda bem isso aqui, e eu quero formalizar muito bem estas palavras. Alguém está trazendo dissensão, alguém está trazendo inimizades. Ei, alguém está trazendo o fermento, e Jesus está dizendo que esta pessoa que está representando essas questões é o inimigo. Então precisamos entender, meus queridos irmãos, por isso que tem a palavra para esclarecer, nos moldar, nos colocar no prumo, nos colocar na direção certa. Para quê? Para que nós não venhamos ser usados pelo inimigo para criar um desconforto no meio da igreja de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, os trabalhadores até queriam resolver o problema que apareceu na plantação. Seria impossível separar as duas plantas, pois as raízes de ambas estavam emarralhadas. Tentar tirar o joio, sem dúvida, tiraria o trigo também. Irmãos, entenda isso aqui, glórias a Deus. Me permitam eu falar isso aqui. Eu não ando muitas das vezes muito turmado. Os irmãos veem que eu não sou muito de me misturar, não porque eu sou orgulhoso, não porque tenho orgulho em mim, não porque eu sou uma pessoa soberba, não. É porque eu sei até onde eu tenho que ir. Eu sei até o que eu posso falar e o que eu não posso falar. E quer saber a verdade? Numa brincadeira você denuncia, você entrega. Numa brincadeira você defama, você calunia, você fofoca. Numa brincadeira você acaba dando lugar ao inimigo. Glória a Deus. E não sabemos nós que muitas das vezes os prejudicados acabam sendo nós mesmos. Entendeu? Então, vamos ter cuidado. Quando as duas sementes cresceram, o jardineiro orientou os ceifeiros que colhesse o joio e atasse-o em feixes para queimar, quando o trigo que fosse recolhido do celeiro. O que é emarralhado? O que foi misturado de maneira confusa. Você tem que tomar cuidado, amém? Para você não misturar de maneira confusa. Aleluia! E o que significa autoexplicativo? Que é capaz de ser compreendido sem explicação. E o que quer dizer celeiro? Casa em que se guardam cereais e outras provisões. Amém? Então, eu não quero terminar tarde, amém? Mas eu tenho duas coisas para falar para você entender. Eu vou falar bem rápido aqui sobre o joio e sobre o trigo, para que você saia daqui com a sua mente bem aberta, tá ok? O que é o joio? E o joio são os filhos do maligno. O joio é conhecido como erva da lília, um tipo de planta que nasce espontaneamente em local, em momento indesejado. Irmãos, oh glória, aleluia. Você sempre vai ter um desconforto, porque sempre o joio ele vai estar no lugar onde não é para estar. Entenda isso. Aleluia. O joio é aquele que ele é intrometido. O joio é aquele que é tido como invasor. Por quê? Porque ele é a erva da lília.
pode interferir negativamente na agricultura. Na parábola estudada, aprendemos que a semente plantada junto ao trigo é prejudicial à plantação. O joio pode observar os nutrientes do trigo. Numa interpretação espiritual, as pessoas mais podem influenciar e conduzir as pessoas boas a caminhos errados. É por isso que eu ouço muitas pessoas falar assim: ah, pastor, a minha vontade é de mudar nessa cidade e ir para uma cidade que ninguém me conhece, porque talvez a minha vida seria diferente, né? Tem pessoas que têm frustrações aonde moram, na cidade aonde moram. Por quê? Porque foram frustradas, entraram em uma situação de desconforto. Por quê? Muitas dessas pessoas confiaram em alguém e foram quebrada a sua confiança, né? E o que essas pessoas falam? Eu gostaria de estar em outro lugar aonde ninguém me conhece, porque eu ia começar tudo de novo, né? E essas pessoas sempre colocam na cabeça: enquanto eu estiver nessa cidade, a minha vida nunca vai mudar. Enquanto eu estiver nessa cidade, sempre vai ter fofoca. Enquanto eu estiver nessa cidade, sempre vai ter um falatório. Enquanto eu estiver nessa cidade, sempre vai ter uma calúnia. Enquanto eu estiver nessa cidade, sempre vai ter alguém lembrando de alguma coisa. Então, essa pessoa, ela se sente, aleluia, sem segurança, ela se sente desprotegida, ela se sente, aleluia, perseguida por causa de quem? Por causa do joio. Aonde você vai, o joio vai atrás. Aonde você passa, o joio está lá. Por quê? Não pode arrancar o joio do meio do trigo, porque cresceu junto. Aleluia, glória a Deus. Então, o que o joio faz? Ele influencia e conduz pessoas boas a caminhos errados. Pronto, você já está entendendo, né? Eu sei que aqui não é o caso daqui, graças a Deus, e nós estamos dentro de uma perfeição, de uma live, né, ao vivo. E eu agradeço a Deus que estamos diante de uma igreja aonde essa igreja não tem esses problemas, né, de divisões, né, que de maneira alguma, graças a Deus, eu posso dizer que há joios aqui, graças a Deus. Eu tenho a segurança de dizer que aqui não tem joio, mas tem muitos lugares que o joio está crescendo junto com o trigo. Glória. E nós estamos vendo muitas pessoas boas, aleluia, entrando em caminhos errados por causa do joio, né? Por isso eu me oriento nessa noite, dentro do que o Espírito Santo de Deus me conduz dentro desta orientação bíblica, que você tome muito cuidado a partir de hoje, porque o joio está crescendo junto com você. Amém? Prejudicial, que causa prejuízo e dano. Olha só, eu já vi casamentos destruídos prejudicado por causa do joio. Casamentos bons, invejáveis, por causa de uma fofoca, por causa de uma calúnia. Pessoas foram dispensadas de empregos por causa de uma fofoca, por causa de uma calúnia, né? Dissensões dentro de algumas igrejas por causa de fofoca, por causa de calúnia. Então, isso representa o quê? O joio crescendo no meio do trigo. Como eu sei que aqui não tem joio, o trigo pode louvar o nome do Senhor. Amém? Porque a propagação do joio é o quê? É o ato ou efeito de espalhar-se, difusão e disseminação. Olha só, né? Entra,
cria confusão e cria a divisão, né? Então nós vamos fugir de todas as formas, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que o joio não tenha poder sobre o trigo, amém? Para que nós possamos concluir esse item, deixa eu falar rapidamente sobre o trigo. É a boa semente. Olha aí, o trigo é o quê? É a boa semente. Quem é a boa semente aqui? Cadê a boa semente? Eu estou batendo, né? É a boa semente, são os filhos do reino. Mateus 13:38. O trigo é um cereal por excelência, e a planta alimenta mais cultivada, é a alimentação mais cultivada no mundo. E do trigo que se produz o pão, um dos alimentos mais antigos do mundo. Não é por acaso que os filhos de Deus são comparados ao trigo. Os filhos de Deus são importantes para a propagação da palavra de Deus no mundo. No juízo final, o trigo receberá um tratamento especial. Será recolhida para o celeiro de Deus. Os cristãos, aleluia, fica a responsabilidade de pregar o reino de Deus para a conversão das pessoas que ainda estão praticando ou propagando o mal na terra. Amém? Não sabe você que esse culto de ensinamento ele te fortalece para todos os cultos que acontecem durante a semana? Porque é um culto, aleluia, que ela vai te sustentar espiritualmente. Tá bem? Então, para nós finalizarmos, nós devemos ser o trigo e devemos pedir sempre a Deus para nos proteger, para não sermos corrompidos pelo joio que muitas das vezes está em nosso meio. Amém? Que Deus abençoe todos. Que Deus abençoe a igreja nessa noite.